Oi pessoal, eu sou a Cíntia, estou falando com você do meu consultório de terapia floral aqui na Essências Florais e a gente vai conversar um pouco a respeito dos florais que podem ajudar você nesse período que a gente está enfrentando dessa virose pandêmica que está assolando o mundo e agora chega no Brasil. Então eu separei aqui alguns florais e listei algumas questões e a gente vai conversar a respeito delas. Então, por exemplo, eu tenho atendido os meus pacientes e muitos deles chegam muito frustrados porque tiveram que mudar absolutamente os seus planos. Então, as pessoas que iam fazer grandes festas para os seus filhos, né, planejando cursos, planejando grandes viagens, então tudo isso teve que ser posto em espera para mais para frente, né? Então os planos tiveram que ser mudados. E aí eu sugiro que para as pessoas que estão se sentindo muito frustradas, muito aborrecidas com isso e com dificuldade de ultrapassar esse momento interiormente, eu sugiro duas essências florais. Então a gente tem o Rock Water dos florais de Bach e a Rock Spring das essências do Alasca, né? Eu falei essências florais, mas ambas são essências ambientais preparadas a partir de água que brota da pedra na natureza. Então o Rock Water dos florais de Bach, ele trabalha essa rigidez mental, né? E o Rock Spring, da mesma forma, também uma água que brota de dentro da pedra, lá nos ambientes do longínquo Alasca, do intocado Alasca, trazendo essa certeza de que a água sempre encontra um caminho, né? E nos acalma os ânimos, sabendo que aquela água veio através da pedra, pelo subsolo e em algum momento ela brota. Então, Steve Johnson, o criador das essências do Alasca, dizia que quando a gente toma Rock Spring, a gente pode esperar por milagres. Olha que coisa linda. Aí também, o próximo tópico, as pessoas que ficam nessa incerteza sobre qual será o desdobramento disso, né? Quanto tempo a gente vai ficar de quarentena, né? Então aí eu pensei em sugerir pra gente a Gentian dos florais de Bach, né, que nos ajuda a elevar a perspectiva, enxergar tudo isso de uma perspectiva mais ampliada, como se a gente pudesse ver de cima, não é? Isso nos acalma os ânimos. E também a Green Cross Gentian dos florais da Califórnia. É interessante que são ambas gencianas, ambas flores de muito próximas, primas, vamos dizer assim, mas são plantas bem diferentes, na verdade, na sua expressão. Então a gência é uma flor roxinha azulada, né, que nasce voltada para cima, então traz como se a gente recebesse essa perspectiva dos planos mais elevados para poder enxergar tudo o que está acontecendo de uma perspectiva mais elevada. E a Green Cross Gentian é uma planta grande, alta, né? E as flores têm essa assinatura, eu vou chamar assim, né? Essa forma do 4, por isso que ela chama cross, Green Cross Gentian, né? E nasce para todos os lados ao longo desse caule ereto, então nos dá também a perspectiva horizontal de tudo que está acontecendo e traz então não só a aceitação do plano maior, mas também nos ajuda a ver para onde nós vamos agora, né? E sem a gente ficar parado em frente ao grande obstáculo que a vida colocou pra gente, né? Aí o próximo tópico que eu anotei foram os florais para esse momento em que a gente não sabe direito quanto tempo essa doença vai levar, quanto tempo a gente vai ficar nesse estado de ficar mais parado, mais para dentro, mais contraído. E aí eu trouxe para cá o Impatiens, que é um floral de Bach muito querido, que nos ajuda a trabalhar junto com o tempo, né? A saber sermos espectadores desse tempo com calma, com centramento, com tranquilidade. Impatiens dos florais de Bach. Bom, e aí os florais para as questões relacionadas a gente estar sendo assolado pela mídia com tanta informação, então você liga a TV, você liga o rádio, você
pega o seu celular pelo WhatsApp, é tanta notícia, é tanta gente falando coisas diferentes, às vezes díspares, e a gente vai ficando assolado por tudo isso e sobrecarregado com toda essa informação e vai se sentindo oprimido, deprimido até. Então tem um floral da Austrália, das Bush Essences da Austrália, que chama Little Flannel Flower. Ela é pequenininha mesmo e como uma estrelinha, com aquele caule fininho. E eu, quando encontrei com ela lá na Austrália, uma vez que eu tive a oportunidade de estar lá, eu olhei para elas e pensei, nossa, são umas varinhas de condão, né? E elas dissolvem essa sobrecarga de informação e nos põem de novo em sintonia com as fontes de alegria, de bem-estar, com os anjos, nos lembra que a gente pode brincar, que a gente não perdeu nada disso. E também tem a Angélica, que é um floral da Califórnia maravilhoso, que nos ajuda a entrar nessa sintonia de que existe uma força maior, um poder maior orquestrando tudo isso, né? E também em sintonia com os anjos. Bom, e aí anotei aqui também os florais para as pessoas que estão muito preocupadas com os seus entes queridos, com as pessoas próximas, às vezes alguém que tem um idoso em casa ou alguém numa situação que já está doente, então não pode pegar essa virose. E aí eu selecionei para isso o Red Chestnut dos florais de Bach, da Inglaterra. Então essa é uma árvore linda de flores vermelhas e que nos ajuda a baixar a preocupação, né? Baixar a poeira da preocupação, nos trazendo esse alento para quem está muito preocupado. Quem vai trabalhar de casa e que está preocupado, nossa, mas como é que vai ser? Será que eu vou acordar na hora? Vou ter a disciplina? Vou conseguir interagir desse novo jeito com os meus chefes, com os meus colegas? Como é que vai ser isso? Então aí eu fiquei pensando, né? A natureza, ela é a nossa mestra da disciplina, não é mesmo? O sol nunca acorda tarde, vocês já viram isso? O sol perder a hora e acordar tarde? Não. A natureza é sábia, né? E essa sabedoria se desdobra na sua expressão sempre na ordem que tem que ser. E aí eu escolhi para isso eficácia. É uma fórmula floral do Alasca, composta de vários florais do Alasca, e ela nos ajuda a gente a se perceber organizado, disciplinado, competente, indo direto ao ponto. Vai ser muito bom para quem tem que trabalhar de casa e tá meio aflito com isso. E aí o último ponto que eu tinha listado aqui, não menos importante, talvez o mais importante, vai ser atendido por esse floral da Califórnia que chama Green Rose. É uma rosa diferente com as pétalas verdes. E esse é um floral que ajuda a gente a perceber que, como povo, nós somos um, né? E ela dissolve os preconceitos, ela traz a inclusão, a possibilidade da compaixão e a gente aproveitar essa crise toda como uma oportunidade de crescimento, como humanidade, crescer em amor, deixar o coração abrir, né? E aí eu nem tinha posto isso no meu programinha aqui que eu tô lendo para vocês, mas de última hora, para quem não tá dormindo bem, para quem tá tendo insônia, acordando na noite preocupado com tudo isso que tá acontecendo, que como vai resolver todas as questões. Então é a California Valerian, que traz a possibilidade de uma calma, de uma tranquilidade, de uma certeza, para que a gente possa descansar. Descansar é muito importante nesse período de crise. E aí eu escolhi para mim alguns desses e vou preparar um spray. Você pode adquirir os concentrados e preparar um spray para você e para toda a sua família. Para adquirir os concentrados, você fala aqui com a equipe da Essências Florais pelo 11 55 31 75 18. E você também pode mandar manipular. A gente tem um serviço de manipulação que atende o Brasil todo e que envia os florais manipulados pelo correio. Então você pode escolher alguns desses, nem precisam ser todos, e aí você manda manipular no serviço Florais em Casa.
E os serviços florais em casa, para fazer o contato com eles, o DDD é 12 3958 4543.